Introdução à Divina Vontade, lição 44. Como Maria não herdou o pecado original? Breve reflexão sobre o pecado original. Depois de percorrermos os passos que Deus deu para realizar a criação da alma de Nossa Mãe Santíssima, tornando-a imaculada, uma criatura cheia de dons inimagináveis, talvez o que mais chame atenção seja o fato dela ter permanecido sem a mancha de origem. Vamos tentar fazer uma pequena reflexão sobre este dom. Primeiramente, é preciso deixar claro que quando dizemos imaculada, não estamos nos referindo simplesmente ao fato dela não ter pecado original, pois isso coloca diante de um dilema o que seria exatamente este pecado. A palavra pecado indica uma ação consciente, realizada livremente e que se opõe a Deus. Além disso, o próprio Jesus já nos ensinou que ele não reside no corpo, mas na alma, na vontade que decide. Portanto, devemos nos perguntar: se Deus cria a alma, poderíamos dizer que ele a criou manchada? Pensar assim seria quase uma blasfêmia. Seria como dizer que ele nos cria para pecar e ainda assim nos condena. Mas ai de você se peca. Um Deus maquiavélico, não acham? Adão certamente desobedeceu a ordem divina, mas poderíamos nós, seus descendentes, herdar o seu pecado? Existem opiniões favoráveis, citando o que está expressa em Êxodo 20, capítulo 5, 34:7, Números 14 e 18, Deuteronômio 5:9. No entanto, precisamos examinar minuciosamente o contexto que motivou tais sentenças, situando-nos no tempo e no espaço em que foram proferidas. Pois, como diz um querido sacerdote, um texto sem contexto é mero pretexto. Não é o momento de nos aprofundarmos nesta busca, mas devemos afirmar o seguinte: o que é ainda mais valioso para desmentir a ideia de que herdamos o pecado de nosso primeiro pai. Existe um axionar que diz: uma verdade revelada não pode contradizer outra verdade revelada, pois ambas vêm do Espírito Santo, e ele não pode se contradizer. Analogia da fé. Se lemos o capítulo 18 do profeta Ezequiel, veremos como ele contradiz completamente as citações anteriores, estabelecendo perfeitamente que os filhos não herdam e muito menos pagam pelos pecados dos pais ou de ancestrais mais distantes. Dada a importância desta passagem, transcrevo-a abaixo. Ezequiel 18, 32. Novamente, a palavra do Senhor me foi dirigida, dizendo, Ezequiel 18, 2. Que significa este provérbio que andais repetindo na terra de Israel? Os pais
comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que ficaram embotados. Ezequiel 18:3. Juro por minha vida, diz o Senhor Deus, não mais usareis este provérbio em Israel, pois todas as vidas me pertencem, a vida do pai como a do filho. Ambas são minhas. Aquele que peca é quem morrerá. A alma que peca, essa morrerá. O filho não levará a culpa da iniquidade do pai, nem o pai levará a culpa da iniquidade do filho. A justiça do justo ficará com ele, e a impiedade do ímpio permanecerá sobre ele. Ezequiel 18:32. Pois eu não desejo a morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Sendo assim, voltemos à nossa mãe. Sua alma, criada por Deus, é por natureza perfeita, isenta de qualquer mancha. O corpo, como Jesus nos assegura, jamais saiu da ordem estabelecida por Deus, mas ele nos diz que sua alma foi preservada do contágio. De qual contágio? Do contágio do germe humano. As características que o homem deve ter, sua perfeição para ser o que é. É esse germe que, ao se unirem alma e corpo, transmite esta falta. E foi com toda a intenção que usei a palavra falta, pois é nisso que consiste a nossa herança, não em um pecado, mas sim nas consequências do pecado de Adão. Adão recebeu em sua criação vida humana e vontade humana, juntamente com vida divina e vontade divina. Ele não conseguiu conservar estes dons porque se afastou voluntariamente de Deus. E isso é o pecado. Como se tratava de um dom gratuito, o maior que um ser humano poderia receber, a participação do ser, natureza, vida, bondade, potência, sabedoria, etc., divinos, ele não tinha condições de recuperá-lo por si mesmo. Por isso, o seu germe humano ficou privado deste dom. Consequentemente, no momento da união da alma com o corpo, não herdamos esta vida e vontade divinas, pois Adão já não as possuía. Herdamos apenas o que restou da natureza humana. Disso concluímos que a expressão pecado original não significa a presença de pecado, mas sim a ausência da vida e da vontade divina. Com isso, fica claro que Deus não cria uma alma manchada e o corpo não tem culpa alguma. O que acontece é que o germe de nossa família humana se encontra carente da participação divina. É por isso que o batismo perdoa este pecado. Ele nos enxerta novamente em Jesus e, através dele, recuperamos a vida divina. Hoje, temos também a possibilidade de adquirir a outra parte, a vontade divina, por meio da qual a vida recebida se torna ativa e operante em nós. Nossa mãe, sendo imaculada, está plena tanto da vida quanto da vontade divina. Jesus nos diz
que para conceder-lhe esta participação plena, sua alma foi provada no mesmo instante de sua criação. Foi-lhe mostrada a forma como o ser humano havia sido criado. Foi-lhe manifestado todo o mal que a vontade humana havia causado, e qual era o único remédio para salvar a humanidade e restituí-la ao estado original. Foi então que, vendo o mal causado, ela teve horror à sua própria vontade humana, renunciou a ela e a entregou totalmente ao Pai. Como esta decisão foi tomada na eternidade, ela possui o dom da imutabilidade, ou seja, jamais mudará, e por isso lhe foi restituído o que havia sido perdido pela humanidade. De tudo o que foi exposto, extraímos algumas verdades. É necessário conhecer o bem, Deus e suas obras, e o mal, a vontade humana e suas obras. Devemos tomar a decisão firme de renunciar à nossa própria vontade para assumir a vontade divina, tomando assim a nossa decisão imutável. Ao fazê-lo, a vida divina recebida no batismo, acrescentamos a vontade divina, a qual torna Jesus verdadeiramente vivo e operante dentro de nós. E como conclusão lógica, neste momento, a criatura se torna imaculada. Maravilhoso. Para compreender verdadeiramente como Maria não herdou o pecado original, precisamos ir além da superfície doutrinária e mergulhar na metafísica da criação, na natureza da alma e no desígnio eterno de Deus. Não se trata apenas de uma exceção à regra, mas da realização plena do que o ser humano foi destinado a ser. A natureza do pecado original, uma ausência, não uma mancha material. Primeiro desconstruímos o erro comum. O pecado original não é uma sujeira física, nem um vício biológico, que passa de pai para filho, como uma doença genérica. Se assim fosse, Deus teria que criar a alma manchada, o que é impossível, pois Deus é a pureza absoluta e não pode criar o mal. A verdade profunda é essa: o pecado original é uma privação, é a ausência de algo que deveria estar lá. Quando Adão foi criado, ele recebeu 2 níveis de existência: natureza humana, inteligência, vontade, corpo, alma. O que somos por natureza? Graça santificante, vida divina, a participação na própria vida de Deus, a harmonia perfeita entre a vontade humana e a divina, um dom sobrenatural, não obrigatório, mas dado gratuitamente. Quando Adão pecou, ele não destruiu a sua natureza humana. Ela permaneceu intacta, mas ele perdeu o dom da vida divina. Ele esvaziou a humanidade desta presença divina. Portanto, quando dizemos que todos nascemos em pecado original, significa que nascemos com a natureza humana perfeita, mas desconectados da fonte da vida divina. Nascemos com uma dívida, com uma falta, com uma necessidade inata de Deus que não está preenchida desde o primeiro instante. Não somos culpados por isso, mas nascemos em estado de carência.
o germe humano e a transmissão da vida. O texto menciona o germe humano. O que significa isso em profundidade? A alma é criada diretamente por Deus. Ex nihilo, do nada. Em cada ser humano, o corpo vem dos pais. No momento da concepção, quando a alma e corpo se unem, forma-se a pessoa. Mas a natureza humana, após a queda, transmite-se como uma herança. Ela transmite a realidade de estar desconectada da vida divina. É como se a corrente elétrica da humanidade tivesse sido cortada na origem. Todos os aparelhos, são fabricados perfeitamente, mas saem da linha de montagem sem tensão elétrica. A solução de Deus para Maria. Deus, na sua onisciência, preparou uma obra-prima ao criar a alma de Maria e uni-la ao corpo. Ele não permitiu que ocorresse esta privação. Ele interveio de maneira única. Ele preservou a alma de Maria da ausência, encheu-a instantaneamente com a vida e a vontade divina que a humanidade havia perdido. Portanto, Maria não precisou ser purificada, pois nunca houve mancha. Ela foi preservada. Ela recebeu a humanidade completa, intacta, como era antes de Adão pecar, mas ainda mais elevada, pois carregava a plenitude da graça, a decisão eterna e a renúncia à vontade própria. Aqui reside o ponto mais místico e profundo. A perfeição de Maria não foi apenas um presente passivo, mas envolveu a cooperação da sua alma. O texto nos revela que no momento da criação da sua alma, houve uma prova ou uma iluminação divina. Maria foi colocada diante de duas realidades: a vontade humana, capaz de se autodeterminar, mas também de se separar de Deus, fonte de todo sofrimento e pecado. A vontade divina, fonte de todo bem, paz e amor. O ato heróico da alma de Maria, vendo a história da humanidade, vendo o mal que a vontade própria causava, Maria fez um ato de amor e sabedoria. Ela rejeitou viver segundo a sua vontade humana. Independente, ela disse em espírito, antes mesmo de existir no tempo: não quero a minha vontade, quero apenas a tua. Não quero ser eu, quero ser nós, Deus e eu. Por que isso é tão importante? Porque o pecado de Adão foi um eu quero. A reparação perfeita tinha que ser o não quero, o meu querer, mas o teu. Como essa decisão aconteceu na eternidade, antes do tempo, no plano das ideias de Deus, ela é imutável, não pode mudar, não pode vacilar. Por isso, Maria é imaculada, porque nunca houve o menor espaço para o eu, apenas o pleno sim a Deus. Conclusão: a humanidade restaurada. Então, como Maria não herdou o pecado original, porque Deus quis que ela fosse a nova Eva, o modelo perfeito do que somos chamados a ser, não herdou a falta, porque Deus a encheu da sua presença desde o primeiro instante, não deixando nenhum vazio onde o mal pudesse entrar. Não herdou a inclinação ao mal.
porque ao fundir a sua vontade com a de Deus, a sua natureza humana permaneceu ordenada para o bem, sem desequilíbrios. É pura porque é plena. A Imaculada Conceição significa que Maria está tão cheia de Deus que não há espaço para nada que não seja Deus. Em resumo, o pecado original é herdar uma humanidade órfã da vida divina. Maria herdou uma humanidade plena da vida divina. Ela é o milagre da graça, o ser humano que vive totalmente em Deus, para Deus e com Deus. E é por isso que ela é nossa mãe e modelo para nos ensinar que ao entregarmos nossa vontade a Deus, como ela fez, recuperamos a vida divina e nos tornamos, por participação, santos e imaculados nele. Fiat.